a gente vai ler bastante texto, né? Quem não está acostumado comigo já saibam disso. Então, a gente vai ler bastante texto ao longo do tempo aqui. Mas o primeiro deles que eu quero ler com vocês é Mateus 22 e 39. Só que deixem aberto. E antes disso, alguém deu tempo de ver o vídeo prévio que eu mandei alguns dias atrás, eu não lembro exatamente quando, do vídeo prévio? Então, ali no vídeo prévio a gente falou sobre domínio e autodomínio. E esse tema de domínio e autodomínio nós estaremos ministrando até o final do ano em todos os nossos encontros. Então, todos os assuntos relacionados a domínio e autodomínio a gente vai falar nos nossos encontros, tanto aqui pessoalmente quanto algum outro vídeo posterior que eu ver, esse assunto seria interessante adiantar para não chegar lá no encontro e ter um monte de assunto para tratar. Quando nós falamos, eu sei que tem alguns termos que talvez para alguns seja um pouco meio complicado entender, mas eu já vou estar estabelecendo aqui. Quando eu estiver falando sobre justiça para você, eu estou querendo dizer que é tudo aquilo que Deus considera certo, reto, direito, que é tudo como deve ser ou como Deus estabeleceu que assim fosse. Então, quando a gente fala que você tem que seguir na justiça, nós estamos querendo que você entenda que você tem que viver dentro não apenas da vontade de Deus, que hoje o termo vontade de Deus ficou muito diluído o conceito, mas é mais do que isso, é dentro de um padrão, de uma régua que Deus estabeleceu para todas as coisas que Ele criou. Quando eu estiver falando com você sobre pecado, eu quero que você entenda pecado como uma transgressão da lei. Isso significa o quê? Seria a mesma coisa como uma infração de trânsito. Existe ali uma lei que você tem que andar tantos quilômetros por hora e você pega e anda mais do que aquilo que foi estabelecido. E pecado sempre foi isso. Pecado sempre foi você ultrapassar um limite estabelecido. Nunca foi diferente disso. Entende? Tanto que eu vou dar um exemplo. Um cara é policial. E aí ele vai, como é que se diz? Ele vai ficar de disfarçado na máfia, porque ele, né, sabe de uma célula terrorista na região dele, e ele, para desmantelar essa célula terrorista, durante um tempo ele se age de mafioso. E ele, para conseguir convencer os outros criminosos, ele comete alguns delitos ali. Né? Então ele faz o transporte de armas, ele tortura algumas pessoas exatamente para convencer. Por causa de todo esse trabalho que esse policial fez, a célula terrorista é desmantelada, todo mundo é preso, menos o policial. Por quê? Se ele fez algumas coisas que ele deveria, algumas coisas puníveis também. Se ele cometeu alguns excessos, porque ali, apesar de ele ter feito aqueles crimes, ele não estava fora da lei, porque ele estava autorizado a fazer aquilo. Ele tinha permissão do departamento policial, das leis de espionagem que rege o determinado país, que ele poderia, você, quando tiver disfarçado, você pode fazer isso, isso, isso e aquilo. Se você não estiver disfarçado, isso você não pode fazer. Você tem que evitar ao máximo fazer isso, porque se tiver, a gente vai ter que prender você junto. Mas até aqui você pode ir. E aí, mas ele também fez crime. Só que pecado é a transgressão da lei. Se você está debaixo de uma lei, você não está em pecado. É por isso que eles tentam regulamentar o homossexualismo, o aborto e uma série de outras coisas, porque isso é um princípio espiritual. Então eles entendem assim, se eu tornar uma coisa errada em uma lei, então eu não posso mais ser punido por isso. Tá ficando claro para vocês? Outro termo que eu vou falar muito aqui é iniquidade. O que é iniquidade? É uma cultura ou um padrão oposto àquilo que Deus estabeleceu. Então, quando eu falo com você assim, cada vez que você identificar uma iniquidade na sua vida, eu quero que você entenda isso, que é um padrão de comportamento, um padrão de atitude, ou qualquer forma de pensar ou de sentir que é diferente daquela que você deveria estar sentindo, certo? E o último termo, porque eu falo isso o tempo todo, mas geralmente, tipo assim, não sei se o Ramon, a Vitória já ouviram essas coisas, então a gente está passando o aspecto para vocês. Quando eu estiver falando a respeito do reino de Deus,
Então, eu estou falando essencialmente, de primeiro momento, sobre o governo que Deus estaria estabelecendo sobre você. Porque o que eu quero dizer para vocês? Que tanto o céu quanto a terra fazem parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus é o território onde Deus governa como um rei. E o território é tudo o que ele criou. Certo? Só que hoje o que precisa ser restaurado na vida das pessoas não é tanto o ambiente terrestre, mas sim o governo de Deus na vida das pessoas, no coração das pessoas. É você e eu estarmos submetidos à liderança divina, certo? Então, quando eu estiver falando sobre o reino de Deus, eu estou falando sobre isso também. Ok? Então, queridos, hoje o que eu quero ministrar para você é uma parte muito fundamental. Lá no vídeo eu disse que para você conseguir exercer um domínio justo, você precisa aprender a ter um autodomínio justo. Por quê? Porque é você quem vai, você é o elemento principal que vai liderar a si mesmo, como você é o elemento principal que vai liderar as pessoas, as circunstâncias e o ambiente dentro da tua esfera de autoridade. Só que para você conseguir exercer um domínio, um autodomínio justo, você precisa entender a importância de autoestima. E é sobre isso que nessa primeira parte, agora de manhã, a gente vai falar. Então, lá em Mateus 22:39, aqui eu vou ler a revista e atualizada, a maioria dos textos que eu vou ler é da revista e atualizada. Diz assim: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse contexto, Jesus estava falando que os dois mandamentos principais, do qual toda a justiça ou toda a lei foi estabelecida, são dois mandamentos de amor, que é o amor a Deus, o amor ao próximo. Só que hoje eu não quero falar o amar a Deus, eu também não quero falar sobre o amar ao próximo. Hoje o que eu quero falar com você é o amar a você mesmo. Quando nós falamos sobre amor próprio, só que para eu poder explicar melhor para você sobre amor próprio, eu preciso te dar o entendimento do que é amor. E nas línguas da terra, a melhor língua que traduz o conceito de Deus de amor é a língua latina. Então, a palavra amor em latim, eu estou indo muito rápido, que às vezes eu vou me empolgando e eu vou tacando o barco, tá tranquilo? Porque a gente está bem de boa, não é só porque está sendo gravado por causa dos outros que não vieram. Que não pode perguntar, tá? Pode, eu dou uma pausa e a gente esclarece aqui. Entendeu? A gente esclarece aqui o negócio, assim. Então, em latim, a palavra amor, ela vem da junção de duas palavras, de dois termos, sendo mais correto. O a, que é uma partícula de negação, que significa não ou sem, e mor vem de mors, que quer dizer morte. Então, amor quer dizer negação da morte, ou sem morte. E isso traz o conceito de que é a dedicação pela preservação da vida do outro. Mas não é só preservar e manter essa pessoa viva, certo? Porque uma pessoa que está no hospital respirando por aparelhos, ela está viva, mas ela não está vivendo. Mas tem um conceito de preservar essa pessoa viva e bem. É por isso que você vê lá em Jeremias 29:11, que diz que Deus tem pensamentos de shalom para você. E shalom é muito mais do que paz. O melhor conceito que você vai conseguir entender de tudo que a palavra shalom significa é felicidade. Porque a felicidade envolve tranquilidade, segurança, prosperidade, êxito, sucesso, vitória, tudo isso envolve a shalom, certo? Porque às vezes você pode estar tranquilo, mas dependendo, tipo assim, se você estiver se sentindo inseguro, com medo, automaticamente a sua paz já vai embora, certo? Então o conceito de paz, de shalom, tem a ver com tudo aquilo que é necessário para manter o seu estado tranquilo, certo? Então, tipo assim, quando nós falamos que Deus tem pensamentos de paz, é isso que ele está significando. Essa é a minha visão de amor para você. É dessa forma que eu estou dedicado a te preservar. Quando você fala, marido, eu amo você, você está falando, eu sou aquela que estou dedicada a preservar a sua vida feliz e bem.
Quando você diz, ah, esposa, eu te amo. Eu sou aquele que estou dedicado a te preservar. Isso é o que amor significa. Então, quando nós falamos sobre amor próprio, automaticamente, eu também estou dizendo que eu tenho uma parte de mim que está dedicado a me preservar. E não tem nada de errado sobre isso. Só que assim, querido, ninguém preserva algo que não valoriza. Tudo o que você não valoriza, automaticamente você vai rejeitar e vai ignorar. E é por isso que eu vou falar com vocês sobre autoestima. Porque não tem como você ter amor próprio sem ter uma correta autoestima. E se você não tiver uma correta autoestima, você não vai ter amor próprio. E se você não tiver amor próprio, você também vai ferrar com as suas relações, porque você também, por não saber se preservar, você também não sabe preservar a outros. Aí você não vai preservar o seu próximo, você não vai preservar a Deus, você não vai preservar nenhum dos seus relacionamentos, porque o mesmo valor que você dá para você é o mesmo valor que você dá para os outros. Muitas vezes, quando a gente está nas nossas relações, a gente começa a ter uma atitude X, e aí quando a pessoa fala, ai, por que você está agindo assim comigo? Ai, se eu aguento isso, tu também aguenta. O parâmetro sempre será você, na sua relação. Você pode muitas vezes perceber que muitas das distorções que você tem sobre o caráter ou a personalidade de Deus vem por meio das relações que você teve. Então você não pode ignorar isso. Todos o problema de um domínio e autodomínio justo, e eu quero falar sobre um cara aqui, Moisés, então vocês vão abrir comigo agora. Êxodo 3, do 10 ao 14, depois Êxodo 4, do 1 ao 11. Todo o problema de uma pessoa ter êxito e sucesso em alguma coisa, de permanecer na rota que ela tem que andar, passa pelo processo da autoestima. Geralmente as pessoas, não, eu não preciso ter uma visão correta sobre mim mesmo para obedecer. Amor, precisa. Porque você vai ver aqui comigo que por Moisés ter uma visão incorreta dele, ele quase desistiu de viver o propósito dele. Você precisa saber exatamente quem você é e se enxergar e aceitar de forma correta, para que você não se desvie do caminho de Deus e não peque, e não transgrida a lei, e não ultrapasse o limite que foi estabelecido para você. Êxodo 3, 10, 14, agora eu vou ver na versão internacional, mas não tem problema não, que diz assim, Êxodo 3, do 10 ao 14, porque se a gente ler todos os 2 capítulos inteiros é muita coisa, mas depois vocês dão uma lidinha ali. Êxodo 3, 10, 14 diz assim, vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Deus afirmou, eu vou estar com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu vou dizer para eles? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, que o eu sou e me enviou a vocês. Agora, Êxodo 4, 1 ao 11. Moisés, posso? Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Ele, uma vara. Respondeu ele, disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés a jogou e ela se transformou numa serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Por que parecia neve? Porque Moisés era negão.
Porque se fosse uma pessoa de pele branca se transformar em neve, ele não ia perceber a diferença, certo? Ordenou-lhe depois, agora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando atirou, ele estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você e nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E aqui tu já pensa assim, nossa, se fosse Moisés, depois de tudo isso, a sarça não queima, o negócio brilha, a vara se transforma em serpente, a minha mão fica doente e logo em seguida tá bom. Nossa, eu já estava pronto para ir. Vamos nessa então. Vamos continuar lendo aqui. Aí, se eles não acreditarem, mas eu acho que tá gravando normal, né? Tá. Se eles não acreditarem no segundo e se ainda não acreditarem nesses dois sinais e nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo e o mudo? Quem lhe concede vista ou torna o cego? Não sou eu, Senhor. E se você ler o texto, Moisés continua dando mais desculpas. E aí chega uma hora que Deus se irrita com ele. Tá, vamos fazer o seguinte, tá vindo seu irmão aí. Então ele vai falar no seu lugar, você vai ser o Deus dele e ele será o seu profeta, o seu porta-voz. E aí você ainda vai fazer o que eu estou dizendo para fazer. E aí muita gente, as pessoas acreditam assim, hoje eu não consigo me mover na direção de Deus, eu não consigo acreditar em algumas coisas de Deus, porque Deus não está fazendo mais milagres. Porque Deus não está se movendo mais assim. Porque Deus não está fazendo mais determinadas coisas. Não, querido, eu vou dizer que você não acredita porque você não acredita. Não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Deus deixou de fazer. Está muito ligado pela sua própria inclinação. Você vai ler ao longo das escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, que não foram os milagres que impediram as pessoas de crer, foi a própria escolha delas em não crer. Milagre nunca impediu ninguém ou nunca facilitou a vida de ninguém para crer, até porque geralmente a maioria dos milagres que ocorriam por causa da própria fé das pessoas. A maioria, com raríssimas exceções. Só quem estava mesmo impossibilitado, tipo morto, aí não tinha como ter milagre para ressuscitar. Mas fora isso, a maioria das coisas. Mas você vê aqui que Moisés, ele teve um encontro com Deus, ele vivenciou milagres e ele começou a dar desculpas. Tá, primeiro, quem sou eu? Para me apresentar ao faraó. E Faraó, queridos, Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Então, dentro da história, o Faraó que assumiu o trono no lugar do avô dele, ou era um primo dele, ou era um tio de Moisés. Era um parente. E aí você pode dizer assim, nossa, Moisés não queria falar com os parentes dele? Porque imagina, se hoje ainda existe um estigma para uma pessoa que é adotada, você imagina naquela época. Nossa, ali o escravozinho crescer ouvindo. Oi. Então era por isso que Moisés tinha toda essa liberdade de ir voltar no palácio. Não é qualquer um que chegava. Não, ele era um príncipe. E, tipo assim, ele chegando assim, dá pra ver, né? Que qualquer um chega assim na frente do rei, não, né? Não, é porque ele era parente. Ele era. O desenho do príncipe do Egito, a hora que eu vi aquilo ali assim, ó. Sim, porque você tá desafiando toda hora o rei, Não, é porque ele era um parente. Ele era o faraó, ou era um primo ou um tio de Moisés, que eu não lembro da história, porque tem aqueles negócios de linhagem, um mata o herdeiro, o outro, acho que sobrou vivo era um parente dele. Então, tipo, sempre tem aqueles negócios de, não, é você que tem que assumir o trono, vamos assassinar o fulano aqui e tal, né? As conspirações. Mas você imagina ele crescer no ambiente, filha do faraó, e o pessoal... ele é um escravo. Por quê? Porque os hebreus naquela época já estavam mais ou menos uns 100 e poucos anos sendo escravos. Eles não ficaram 430 anos como escravos, tá? Foi num quarto final desse tempo que eles se tornaram escravos do Egito. Então, todo mundo sabia da onde que ele saiu. Do Nilo. Né? E o Nilo era considerado sagrado. Aí pensa, nem o Nilo te quis. Tu imagina você escutar
a vida inteira, as pessoas te tratarem como menos a vida inteira porque você é adotado. E tipo assim, isso é... Ah, não tem sim. Eu conheço um monte de gente adotada que é complexada porque as famílias que o adotou não o recebeu corretamente e todo mundo trata ele como se fosse uma pessoa de segunda classe da família, como se ele fosse um eterno favor de caridade. Tadinho, a mãe e o pai não quiseram ele. Ai, eu tô pegando para criar. Tadinho. A vida inteira crescendo, ouvindo, tadinho. Nossa, você não merece nem as roupas que tu tem. Você é um escravo, pato. Você dá sorte que você não tá levando no lombo, porque a sua mãe é a filha do faraó, mas deixa só o fulano morrer e eu assumir o trono para ver como é que vai mudar a sua situação também. Tu vai ficar junto com os outros. E à medida que você vai vendo a história disso, se você puxa, a gente não precisa abrir, mas vocês só anotem, Atos 7, se você vê o momento em que Filipe vai falando a respeito da história de Moisés, uma coisa fica muito clara, Moisés sempre soube do propósito dele. Só que quando você é muito inseguro, querido, você vai fazer igual o cara do vídeo que eu botei agora de manhã. Você vai tropeçar nos próprios pés, porque quando uma pessoa tem uma autoestima incorreta, ou ela foge das oportunidades e do lugar que ela deveria ocupar, ou ela toma ações incorretas dentro do lugar que ela deveria ocupar. Por quê? Porque quando você tem uma autoestima baixa, você começa a colocar na sua cabeça que você tem que ficar constantemente provando para as pessoas que você tem valor, provando para as pessoas que você vale a pena, provando para as pessoas que você merece existir. E aí, quando você fica dentro dessa visão de provar para as pessoas que você vale a pena, de provar para as pessoas que você tem valor, você começa a corromper o objetivo pelo qual você nasceu. E Moisés sabia do propósito dele. Moisés sabia completamente o que ele tinha que fazer. Ele sabia que ele não foi tirado do Nilo e criado como um príncipe à toa. Ele sabia que tinha que libertar o povo. Mas aí, quando chegou na época de 40 anos, a autoestima dele não estava estabelecida. Vocês vão ter que se acalmar, elas vão ter que lidar com isso. Quem já foi líder do Ministério Infantil sabe como é. Quem já é professor sabe como é. Deixa com elas. Deixa com ela. 8 anos de Ministério Infantil. 8 anos. Não, deixa com ela. Eu fui curada de trauma de choro nos domingos. Nos domingos ali, de repente você virar as costas, tá uma criança avançando na dentada na outra. No cultinho ali, não, raçudo. Então, tipo assim, Moisés, ele sabia totalmente o que ele deveria saber. Só que quando você tem uma visão incorreta de você mesmo, você começa a olhar assim para o seu chamado, e isso é um dos aspectos que corrompe o seu sacerdócio. Quando você acha que você é uma ferramenta útil na mão de Deus. E aí pensa, não, eu vou mostrar, porque você tem que entender o problema. Moisés, ele não era aceito nem pelos hebreus, e ele não era aceito nem por Faraó. Moisés nunca soube qual era o lugar dele, porque ele não se encaixava em nada. Os hebreus olhavam para ele e diziam, nasceu virado para a lua, a gente está aqui tendo que racionar a comidinha, e tu tá ali limpinho, cheirosinho, comendo do bom e do melhor. Aí o pessoal os egípcios, você deveria comer com o cachorro ali, ó. Você está sentando... Não, quantas vezes eu não vou sentar na mesa junto com você? Eu passei por isso quando eu vim para o sul por ser negra. De ter gente que na hora que eu sentei na mesa, sentava em outro lugar para não sentar comigo, para não se contaminar pela cor da minha pele. Nunca tinha passado por isso até chegar aqui. E aí eu pegava, sentava e comia de boa. Falei assim, azar o seu, eu sou bem legal. Sou uma pessoa incrível, azar o seu, eu sou bem legal. Mas demorou um tempo para tratar isso dentro de mim. Entende? Demorou um tempo porque você tem que entender esse aspecto.
Moisés, o que ele fez quando ele chegou lá? Não, agora é 40 anos. Porque Deus vai falar assim, ó, quando chegar a 40 anos, vai ser o momento que eu vou liberar você para libertar o povo, tá? Moisés, beleza. Aí, só que, tipo assim, dentro da justiça, do padrão de Deus, sempre tem propósito, um motivo pelo qual ele estabeleceu aquele padrão. Existe um tempo perfeito para que determinadas coisas sejam executadas, mas também existe uma maneira correta de se fazer as coisas. Só que quando você tem uma autoestima baixa e você está tanto naquele negócio, eu tenho que provar meu valor, que você não presta atenção, ou você atrasa ou acelera o tempo, ou você não entende direito o propósito e você cria um próprio propósito para aquilo, ou você caga no modo. A maneira de fazer não é daquela. Pois bem, a primeira tentativa de Moisés de libertar o povo não deu muito certo. Uma pessoa acabou morrendo. Nesse momento que a pessoa morre, o próprio povo dele diz assim: o que você fez? Quem foi que te constituiu juiz e rei sobre nós, Moisés? O povo dele. Porque ele viu lá um egípcio maltratando um dos dele, ele nessa ânsia de querer defender e proteger, acabou, acho que na luta corporal, por acidente ou intencionalmente, não fica claro, matando o cara. E aí, o cara que estava apanhando, ao invés de chegar assim, muito obrigada, Moisés, nossa, eu pensei que agora é no meu fim. Quem foi que te constituiu rei e juiz sobre nós? Você não está entendendo que agora piorou a nossa situação agora? E aí Moisés foge. E nessa fuga, Moisés fica 40 anos no deserto. Aí lá Moisés cria uma outra vida, porque é assim. Muitas vezes, por causa de uma visão incorreta da sua autoestima, você vai criar uma outra vida para você, aquela que seja menos perigosa, mais confortável, que você não fique tanto em evidência, que você não consiga tratar o problema da sua baixa autoestima. E Moisés fez a mesma coisa. Ele pegou, fugiu para o deserto, lá ele casou, conheceu a Séfora, né? Teve 2 filhos com ela, começou a cuidar dos negócios da família dela, começou a ajudar o sogro lá nas paradinhas das ovelhinhas, do gadinho. E essa fuga durou 40 anos. E aí, quando Deus se apresenta para ele novamente, depois de 40 anos, acredito que houveram outras tentativas, mas às vezes Deus é aquele tipo... Pedro também foi o mesmo cara que Jesus, quando ressuscitou, chegava, fulano, diz para Pedro que eu estou esperando por ele aqui. Pedro nunca apareceu, então Jesus teve que ir no momento onde Pedro saiu para pescar para encurralar Pedro. Então, às vezes, tem que rolar essa parada assim. Então, tipo, Moisés... vinha em sonhos e nada do seu Moisés da tenda, você de repente, esse cara é curioso, ele sempre foi muito curioso. Toca fogo ali, não queima, ele vai prestar atenção, ele vai vir, dessa vez ele não vai correr. E aí ele começou, quem sou eu para me apresentar para Faraó? E aí, não, essa desculpa não colou, peraí que eu estou pensando no melhor, porque você percebe lá em Atos que Moisés sempre foi muito inteligente. Não vê no texto de Êxodo, mas em Atos diz que ele era poderoso em palavras e obras. Eu não achei, eu achei na realidade, mas eu não mandei para vocês. Tem naquele tempo eles tinham mania de escrever as histórias dele nas pedras, que são os monolíticos. Tem um que eles acharam dos feitos de Moisés. Então ele era um bom guerreiro, um bom estrategista. Realmente, quando diz lá em Atos que ele era poderoso em palavras e em obras, ele não ficou só comendo do bom e melhor, ele realmente quis provar o valor dele. Aí tu chega esse cara, 40 anos depois, adotou uma outra personalidade, que aquele cara que era tão poderoso em palavras e obras, chegou e dizia assim, ó, eu nunca fui bom de falar. Eu nunca fui bom, sabe? Nem na minha juventude, nem agora que o senhor está falando comigo, eu sempre... Não, você não era bom para se defender. Quando as pessoas atacavam você não sabia se defender sobre isso. Ele, pá, Deus, nunca fui muito bom nessas paradas aqui, não. E aí começou naquele processo, aí a desculpa 1 não funcionou, deu a desculpa 2, deu a desculpa 3, deu a desculpa 4, e foi dando uma desculpa até a outra, até que não, você vai fazer e acabou.
E à medida que você vai vendo a história de Moisés, você vai vendo que ao longo do tempo Satanás tentou intimidar, continuou intimidando ele. Porque mesmo depois de ele ter libertado o povo, volta e meia, por qualquer bobagem, o povo já dizia: nós não queremos você como líder, nós votamos no fulano e a gente vai voltar para o Egito. Você vê isso ao longo de todo o Pentateuco, no Êxodo, no Levítico, no Deuteronômio, no Números. Tem Gênesis também é considerado Pentateuco, mas Gênesis não fala sobre Moisés. Em todos os outros 4 livros que você vê, os 40 anos que Moisés conduziu o povo, ele era confrontado na liderança dele, questionado sobre a autoridade dele durante os 40 anos que ele viveu. E por que dessa vez deu certo? Por que dessa vez o seu Moisés não fugiu para o deserto e chegou certo? Sabe o que mais? Vou voltar para cuidar do gado do seu pai, porque aqui está... Se pô, só me estressa demais. Por que ele não saiu do lugar? Porque nesse período, à medida que ele foi permanecendo em Deus, a visão dele sobre quem ele era foi mudando. Tipo assim, então, tipo, você percebe que na primeira vez que Moisés foi confrontado, depois de todo esse mover de experiência com Deus, de Deus estar começando a mexer e a tratar nas emoções dele, no caráter dele, de mostrar para ele quem ele era, o que você percebe? Então, tipo assim, você percebe que Moisés não era mais aquele cara. Na primeira vez que ele foi questionado, né, qual foi o processo? Deus havia mostrado como deveria se santificar o povo, os sacerdotes principalmente. Então, todo o ritual da lavagem, todo o ritual do sangue, todo o ritual ali de santificação para exercer o sacerdócio. Teve um parente dele que zombou ele, eu acho que era os filhos de Corá, Datão e Abirão, essa galera aí. Começaram a zombar dele, que acharam aquilo tudo muito ridículo, e aí o povo também começou a dar ideia: ai, que ridículo ele ordenar fazer isso, que ridículo, que ridículo, que ridículo, palhaçada é essa? E aí tem esse momento muito interessante que aquele Moisés que tinha fugido a primeira vez, que deu desculpas a segunda vez, disse assim: que o Senhor julgue entre mim e você. Se realmente tudo isso que você está dizendo for correto, que Deus retire de mim o seu manto, mas se não for, que a terra se abra agora e engula vocês. E o que aconteceu? A terra se abriu. Você imagina uma pessoa muito segura do seu lugar. Mas não começou assim. Ele ouviu, mas ele teve que mudar o seu padrão de visão e opinião sobre ele mesmo para colocar, para poder cumprir o propósito dele. Você vai perceber que muitas oportunidades na sua vida são perdidas, porque Deus diz assim: o tempo é agora. Estou dizendo, não está pronta ainda. Assim, ai, não sei, não me sinto pronta, não me sinto pronta. E aí você pega e perde a oportunidade. Ou não, isso não é para mim. E você pega e perde a oportunidade. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu estava aconselhando uma pessoa. E aí o que aconteceu? Eu disse para ela assim, ó, vai chegar um momento que vai vai aparecer um sócio para você abrir determinado negócio. E naquela semana, assim, eu estava tão bem inspirada que eu dei detalhes, até a aparência física da pessoa e tudo. Pois bem, a pessoa apareceu, só que a pessoa não apareceu como ela. Ela estava toda chiquitosa. E aí a guria ficou intimidada por causa das roupas da sócia. E ela olhou: eu? Ser sócia dessa aí? Nossa, a guria chegou num carro, né? E ela tal. E eu disse: não, você vai perceber, ela é isso, ela é aquilo, e vai ser uma sociedade bem tranquila, vai que vai dar certo. Eu acho que era tipo, qual era? Era alguma coisa de decoração, não lembro exatamente qual é a área que ela deveria atuar, mas ela gostava muito dessas paradas de decoração, de artesanato, misturar essas duas coisas assim e tal. Pois bem, a moça olhou para ela, gostou do talento dela e tal, e ela estava, tipo assim, a moça já estava com o coração inclinado para ela, mas ela olhou para a roupa da guria, olhou para as vestes da guria, olhou para o carro da guria, olhou para ela e disse assim: eu não me encaixo. E diz: ai, querida, eu não sei. Aí começou a dar um monte de desculpa. Não, e se acontecer isso?
E se acontecer aquilo? E a guria ia rebatendo. Não, mas a gente pode agir assim, pode agir assado, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E ela tal. Aí o que aconteceu? A menina abriu. Eu até esqueci o nome da empresa na cidade que abriu. A menina abriu o negócio dela. Teve um monte de perrengue porque teve que assumir a sociedade com a pessoa errada. Mas ela foi restituída. Por quê? Porque ela estava ilesa disso. E a outra guria, onde é que ela está? A outra guria, ela pegou e eu falei assim, aqui, ó. Aí um dia eu tava passando com ela, eu falei assim, ó, a sua empresa, que não é mais sua. E eu falei assim, você se deixou intimidar por causa das roupas. E aí você, eu não falei, não, amor, começa a pensar comigo. Quantas coisas você já se intimidou porque você se achava o patinho feio, o esquisito, o não sei o que da situação. Quantas coisas você já deixou de fazer, ou você, igual o cara do vídeo, fez mal feito, porque estava tão nervoso e dizia, ai meu Deus, eu não vou saber segurar isso aqui, eu tenho certeza que quando chegar lá com, imagina, porque parecia um programa de TV, né? Todo mundo filmando, luzes e não sei o que. Quantas vezes? Se bobear era garçom desde que nasceu, já saiu servindo o pessoal da obstetrícia. Mas na hora que chegou a pressão, que tinha um monte de gente olhando para ele foi lá e tropeça no próprio pé. E aí, acho que o pessoal, nosso melhor garçom, como é que ele faz uma dessa? É, porque o seu melhor garçom tem baixa autoestima. Ele tem uma visão muito deturpada dele mesmo. Ele criou uma outra identidade, uma outra personalidade, onde essa identidade e essa personalidade, essa vida que ele criou, nunca o desafiou a ser mais, porque ele, como Moisés, agora eu vou deixar de ser príncipe, vou deixar de ser esse negócio de libertador, porque já não deu certo, eu tentei uma vez, não funcionou, e eu vou tocar gado. E acabou. Nunca foi desafiado. Nunca, sempre procurando os caminhos mais cômodos, mais confortáveis, que não o desafiassem. E aí, quando a gente fala sobre a autoestima, apesar da autoestima ser a importância ou o valor que você reconhece ou dá a você mesmo, ela é fundamentada na concordância das opiniões que as pessoas teceram sobre você. Então, isso significa o quê? Que ao que as pessoas disseram sobre você, para você, e que você concordou com elas, isso fundamentou o valor e a importância que você dá para você mesmo. Ficou claro? Mas é qualquer pessoa ou é qualquer palavra? Não. São as palavras que você concordou. É qualquer pessoa? Não. São as pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. Autoridade inata ou autoridade concedida. Qual é a diferença entre as duas? A autoridade inata é aquelas pessoas que são suas líderes, você votando nelas ou não. São os seus pais ou as pessoas que te criaram. Inata. Independe se você gosta ou não gosta dela, ela é sua autoridade. E tem a concedida. A concedida é aquele cantorzinho de sofrência que tu escuta, aquele escritorzinho que você lê, entendeu? Por quê? Porque elas têm influência na sua vida porque você permitiu isso. Então, é uma autoridade concedida. Aquele político, aquele youtuber, aquele coach, aquele pastor, aquele cantor, sabe? Ou aquele outro cara, baseado no ramo de trabalho que você tem, eles são autoridades concedidas. Ou seja, você votou nele, você abriu o coração e permitiu que ele influenciasse diretamente a sua forma de pensar. O que essas pessoas, as inatas ou as concedidas, falaram sobre você, para você, que você concordou, ou seja, que você recebeu isso no seu coração. Não é concordância, amor, nunca teve a ver com pensamento. Concordância sempre teve a ver com sentimento. Quando fala que você tem que concordar com Deus, está falando que você tem que ter a mesma forma de sentir
que Deus sente. Você tem que entender aquela situação na profundidade dos sentimentos de Deus sobre aquilo. Você tem que enxergar aquela situação da forma exata como Deus enxerga e como ele se sente em relação àquilo. Isso é concordância. Então não adianta uma pessoa dizer e te chamar de burra e você não se sentir burra. Bateu e voltou. A palavra não fez efeito nenhum. Outra coisa é a pessoa dizer que você é burra e você se sentir burra. A palavra bateu e entrou. Então, tudo aquilo que você sente, baseado naquilo que disseram para você, ou seja, todos os sentimentos que você cresceu, isso é o que tem que mudar. Quando a gente fala sobre restauração da autoestima, a gente está falando sobre você tratar a forma como você se sente. E por isso que a psicologia geralmente não funciona, porque ela chega assim, coloque no espelho e diga, você é lindo. E aí, só que toda vez você começa a dizer 10 coisas sobre você, você é lindo, você é forte, você é poderoso, você é isso, você é aquilo. Tem a sua relevância, só que o detalhe, você consegue dizer isso quando está numa situação não intimidadora. Então, nossa, que lindo. Aí um dia você vai para uma festa. Aí, de repente, tu olha um cara que tem o perfil que você gostaria de estar, ou a guria que tem o biotipo físico que você gostaria de ter. Aquele seu lindo que você falou a semana toda no banheiro não vai funcionar. Por quê? Porque você não mudou seus sentimentos. Você ainda se sente da mesma maneira. Você ainda se sente exatamente da mesma maneira. A concordância não tem a ver com você pensar diferente, tem a ver com você sentir diferente, tem a ver com você jogar fora aquilo que está dentro do seu coração. Porque eu quero dizer para você, querido, que tudo que está dentro do seu coração é isso que irá reger a sua vida. Abra comigo em Provérbios 4, versículo 23. Eu vou começar a ler alguns textos que falam sobre a importância do coração. Provérbios 4, versículo 23. O primeiro deles diz assim. Aqui eu coloquei na Nova Versão Internacional, mas depois os outros textos que eu vou ler é na Revista Atualizada, porque eu gostei bastante da forma como a Versão Internacional traduziu esse texto. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por que guarda o seu coração? Eu vou explicar para você um pouquinho, antes da gente ler os outros textos que mostram a importância do coração, como é o processo entre a sua mente e o seu coração, o seu espírito e a sua alma. A palavra coração é uma outra forma de você entender a alma nas escrituras. Então, alma e coração são palavras sinônimas que querem dizer a mesma coisa. Então, um exemplo. Você vai ler, acho que eu não botei o texto aqui, mas lá em Lucas 6, acho que no versículo 47, é dito para nós que aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Por que isso? Porque a alma, e eu vou fazer bem resumida, porque eu acho que a gente tem um estudo em áudio sobre isso no Telegram, e eu só no Doutrina Nível 2 que eu vou fazer um vídeo sobre isso, certo? Mas já deve ter ali alguma informação que eu passei. Então, o que é um tesouro? Um tesouro, querido, é tudo que você considera importante, tudo que você considera relevante, tudo que você não quer ou não consegue esquecer. E também qualquer coisa que você acredite que obtém algum tipo de benefício, vantagem. Isso é um tesouro. E eu quero que você entenda que tesouro é da sua perspectiva, não é da perspectiva de Deus. É a sua. O que você considera importante, relevante, que você não consegue ou não quer esquecer, ou que de alguma maneira você consiga perceber alguma vantagem, algum benefício disso, você vai guardar essa informação. Ela vai se transformar numa informação preciosa para você. E você vai guardar isso como? No seu coração. Porque o coração é como um depósito.
como um depósito, aonde tudo que está dentro dele, em algum momento foi você que colocou lá. Exatamente tudo. Então, um exemplo de um mau tesouro. Vamos abrir aqui Lucas 6,45, um versículo antes, que diz assim, Lucas 6,45. Certinho? O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro do coração, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então perceba que o problema não é o coração, o problema é o tesouro que está no coração. O coração, eu sei que tem, a religião tem muito isso, de dizer que o problema é o nosso coração. Não, amor, o problema nunca foi o seu coração, que se coração fosse uma coisa ruim, Deus não teria criado uma alma para você. Você seria igual um robô, é só te programar que você agiria certo. Se Deus te deu essa alma, essa consciência, essa capacidade para pensar, sentir e raciocinar, e ele entendeu que isso era bom, certo? Então o problema nunca é o seu coração. O problema é o que está dentro dele. Se é um bom tesouro ou um mau tesouro. Um exemplo de mau tesouro. Você era pequeno, quebrou o vaso lindo da sua mãe. Você sabia que ela ia bater em você. E aí você pega, né? Ela não estava em casa, ela não sabe o que aconteceu. Você vai lá, cola o vaso todo torto, dá uma disfarçada, coloca a parte perfeitinha na frente e fica quieto. Passa-se semanas, só, né? Um dia sua mãe tá lá limpando aquele negócio lá e de repente, ué, quem deixou eu quebrar esse vaso aqui? Como é que esse vaso caiu? Meu Deus, eu nem lembro, porque não lembra mesmo, né? Não foi ela que fez, ó, vai ter essa memória. Fulano, foi você? Aí você, ela não se lembra. Não, mãe, não fui eu, não sei. Quebrou o vaso. Nem sabia, nem sabia, nem vi. E ela, se não foi você, foi quem? Eu acho que foi tal. Eu acho que foi fulano. Aí fica assim, aí o que você percebe ali naquele momento? Que o fato de você ter mentido fez você temporariamente, como eu digo, adiar o inevitável. Eu sempre falava isso para meus filhos. É melhor vocês me dizer agora. Porque essa mentira vai adiar, mas não vai evitar. Quando eu descobrir, vai ser pior. Mas aí você descobriu que tem uma vantagem na mentira. É um mau tesouro, não é? Mas você viu uma vantagem. Você não apanhou naquele momento, você estava todo... Ela foi apurar os fatos. Passou, essa tribulação passou na minha vida e não me pegou. Acabou. E aí tu pensa, escapei. Aí o outro fulano, a mãe já puxando pela orelha, não fui eu. Fulano disse que foi tu. Não fui eu. E ele nem... E aí ele fica, pai, eu apronto tanto, só que fui eu mesmo, não lembro. Tá ligado? E aí o outro se aproveitando que o irmão é esquecido. Eu apronto tanto, pode ter sido eu, não, mas eu me lembraria, eu não. Não me lembro, que sabe, acontece isso. E aí ele pensa, nossa, evitei. O que vai acontecer? Ele vai se acostumar com esse tesouro. E cada vez que ele se sentir intimidado, cada vez que ele tiver uma área onde ele quer evitar uma tribulação, ele vai mentir. Água no leite. Água no leite. Ele vai mentir. E por que ele vai mentir? Ah, mas é um mau tesouro, mentira é uma coisa tão ruim. É, mas você está vendo que tesouro, não importa o que Deus acha, mas é a vantagem que você identificou. Isso é um mau tesouro. Você percebeu uma vantagem. Isso, nossa, a chinelada pegou batido, porque agora foi o Gasparzinho que fez isso aí. Ela não vai bater em mim, porque ela não tem certeza. Ela não vai bater no outro que não tem certeza também, porque ela gosta de bater quando tem certeza. Entendeu? Entendeu? Vou dizer, né? A pantufa, todo mundo já conhece a história do Gabriel da pantufa. Um dia meu filho aprontou não sei o quê. E a varinha dele misteriosamente desapareceu. Porque eu tinha uma vara, mas ela sumiu, certo? Então, eu tinha umas regras para bater nos filhos, assim, mas geralmente eles já estavam naquela idade que chinelada e palmada não funcionava. Contratei uma varinha, né? Senhora varinha, muito certinha, cumpria com rigor, né?
né? Sempre nessa região aqui, daqui para cima nunca, daqui para baixo toda a vida. E aí o que aconteceu? A varinha não tava. E a única coisa que tinha era um chinelo muito duro. E eu, não, isso daqui... Porque geralmente eu fazia o teste, eu batia em mim primeiro para saber a minha medida de força. Certo? Eu pegava a vara e batia em mim. Não, isso daqui dói muito. Olhava, não. Isso aqui dói, não. Isso aqui tá bom. Tá, então eu tenho que bater nessa velocidade aqui. Aquele chinelo não tinha medido antes, né? Nunca bati nele com aquele chinelo e eu peguei a pantufa. Olhei assim, acho que a pantufa não vai doer tanto não. Vai dar a ardida que precisa dar para ficar ligado, mas não vai doer. E dele a sambar na pantufa no Gabriel, né? Só que de repente eu conheço o meu filho quando chora, quando tá doído. E aquele choro parecia assim muito dramático, muito... E eu falei assim, eu acho que esse guri tá mentindo. Eu peguei o negócio, botei, porque ele não tava virado pra mim, né? Eu botei a bunda pra cima e com a pantufa. Peguei e bati na perna. Ele, eu bati na minha perna. Ele abriu o bocão como se fosse um choro. Eu bati na minha perna. Mas assim, você percebia que era real, porque né, a criança tem aquela capacidade de chorar sem sentir dor. E tu vê as lágrimas assim, mas ele quer te convencer. Eu levantei assim, Gabriel, não tá doendo, né, ele? Levantei ele do colo, olhei assim, Gabriel, não tá doendo, né, ele? Não! Mas por que você tá chorando? Porque se a senhora percebesse, a senhora ia pegar outra coisa pra me bater. Ele disse assim, não, eu vou ser digno do Oscar agora. Eu vou chorar como se ela estivesse arrancando meu braço. E foi um exagero que eu notei. Eu notei que tinha uma mentira pelo exagero, porque ele não era de chorar daquele jeito ali. E tava um exagero que quem passasse na rua pensa, essa mulher, vamos chamar o conceito tutelar porque ela tá matando o rapaz, né? E eu falei, não, mas isso tá muito exagerado, esse sonho tá muito falso, esse choro. E ele, se a senhora percebesse que não doía, a senhora ia pegar outra coisa pra me bater. E eu falei, não, preciso terminar a punição. Mas eu por dentro falei assim, meu Deus, olha a criatividade dessa pessoa. Como assim tudo isso nesse corpo pequeno aqui? Que coisa assim... Porque ele olhou, não, uma vantagem, ela não vai perceber. Porque, tipo, eu conheço a minha mãe, ela não vai pegar aquele chinelo, ela nunca me bateu com aquilo, ela mede a força, ela não sei o quê. Eu vou olhar, pantufa não dói nada. E a lágrima de cair, tá? Cair no chão, você vê a pocinha ali, ó. Nossa, um ator brilhante ali. Caía de cair a pocinha, mas a lágrima... sem dor nenhuma, é só para me convencer de que está funcionando a minha correção. Então, tipo assim, isso é um mau tesouro. E as opiniões que você recebeu sobre você e guardou no seu coração, elas também são maus tesouros. Só que essas opiniões, elas estruturaram toda a forma como você se vê e a forma como você age nas circunstâncias e nos seus relacionamentos. Todas elas. Um outro texto que a gente vai ler sobre a importância do coração também é Marcos 7, versículo 21 e 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e é isso que contamina o homem. Outro texto, Hebreus 3, versículo 12. Hebreus 3, 12 diz assim, certinho? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós
Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Estou com calor já. E o último texto que eu quero ler com vocês, Romanos 10, 10. Romanos 10, 10, que diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você percebe que o problema nunca foi o coração, o problema sempre foi o tesouro do coração. Porque o mesmo coração que crê para a justiça, é o mesmo coração que, por causa do que está dentro dele, a incredulidade, pode te afastar do Deus vivo. O mesmo coração que pode ter um bom tesouro que vai fazer você conduzir-se no bem, é o mesmo coração que, dependendo do tipo de tesouro, vai levar você à prostituição, à avareza, à malícia, ao dolo e a qualquer coisa. O problema é o coração? Não, o problema é o que está dentro do coração. Chaya, por que você está falando isso? Porque para você mudar a sua autoestima, não basta você apenas mudar a sua forma de pensar. Você precisa mudar a sua forma de sentir. Porque a verdadeira conversão, queridos, é a do coração. Joel 2, agora no Antigo Testamento, versículo 12 e 13 diz isso. Ok? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Por que não está escrito assim? Convertei-vos ao Senhor e eu vos rasgarei o coração. Por que está dizendo, converta-se ao Senhor de todo o vosso coração e vocês rasguem? Por quê? Porque tudo que está dentro do seu coração foi você quem colocou. E tem que ser a sua própria escolha que tem que tirar isso de lá. De que maneira? Com jejum, com choro e com prantos. Você vai fazer o que for. Eu vou te dizer, querido, converter a sua mente é muito fácil. E você vai perceber isso ao longo que eu estou te ministrando aqui. A maioria de vocês, mentalmente, aceitou tudo que eu falei. Mas você vai perceber ao longo dos dias, quando você tiver que ser desafiado, sair dessa rota cômoda de vida escondida, né? Você é um príncipe, um libertador, e você está lá bancando o pastorzinho de gado e ovelha. Lá no deserto, lá nos confins do mundo, que ninguém sabe sobre você. Então, quando começar a ser o desafio de você sair dessa vida mascarada, dessa vida onde você conduziu uma rota de ficar cômodo, você vai perceber o quanto disso que eu estou dizendo hoje entrou no seu coração. As suas ações diante das situações que antes te intimidavam é que vai revelar o quanto você concordou comigo hoje. Mudar o coração é uma coisa tão complicada que eu acho que no próprio texto de Lucas, Jesus fala assim, na vossa perseverança, que você vai ganhar a vossa alma. Nós não mudamos as coisas que estão no nosso coração de um dia para o outro. E isso é uma coisa que eu vou ensinar para vocês, como ter governo sobre a própria alma. Porque é mentira isso que o mundo diz, que ninguém manda no próprio coração. Mentira, manda sim. Manda sim, só que você tem que aprender a ser líder, ao invés de ser liderado. Não, tem algum problema em ser liderado? Não, porque um bom líder, ele primeiro tem que ser um bom liderado. Você tem que aprender a se submeter para que outras pessoas também se submetam a você. Não tem problema nenhum. Mas no conceito do coração sempre foi dito, dentro da justiça, que você é o seu primeiro servo, o seu coração. E o seu principal servo é o seu coração. Você já nasceu tendo um servo que é o seu coração. Um servo.
Só que aí veio a iniquidade, o padrão, que não tem nada a ver com aquele que Deus estabeleceu. E diz para você que o seu coração é um demônio que você carrega dentro de você. Que diz para você que você não tem controle sobre ele. Aí você, diante das circunstâncias, tem algum tipo de tribulação emocional, ou fica nervoso, ou fica ansioso, ou fica preocupado, ou fica com raiva. E aí você entra, tropeça, troca os pés pela mão e ferra com tudo, porque você não governou a si mesmo, porque você acredita na mentira que se tiver dentro de um ambiente tranquilo, tu consegue lidar. Mas se a casa está balançando, você não sabe lidar. Porque ninguém manda no próprio coração. Isso é tão difícil? É difícil porque você nunca fez. E tudo que é novo dá trabalho no início, mas depois que pega a manha, vai. Mas para pegar a manha, você tem que treinar todos os dias. Você tem que aprender a vigiar a sua alma todos os dias, a identificar. Por quê? Porque para haver conversão do coração, precisa haver arrependimento. Arrependimento por quê? Porque antes de mudar o que está no seu coração, precisa mudar o que colocou as coisas dentro do seu coração, que é a sua mente. E a palavra arrependimento, ela quer dizer isso, uma mudança de mentalidade. Só que para haver uma mudança de mentalidade, você precisa ser exposto à verdade. E, infelizmente, as pessoas aprenderam a temer a verdade. DR de casal. Fulano, eu não gosto desse seu comportamento. Mulher, é o seguinte, homem, dependendo de quem está puxando a DR. Eu não quero saber. Não adianta você me falar nada disso. Porque eu nasci assim, vou morrer assim e não vou mudar. Olha, que isso? Que isso? Que isso? Eu tenho 2 Gabriel de filho. Tu cuida do que você fala. 2. Um menino e uma menina. Tu cuida do que você fala. Aí a pessoa pega, eu não vou mudar, e diz, não, mas o fulano, ele é teimoso, ele não me escuta, não, amor, ele tá com medo do que você vai dizer. Ou se não, né, o drama. Por que você só vê o que eu faço de errado? Você nunca... Ai, o raio cai, você nunca vê o que eu faço de certo. Porque pra você só tenho defeitos. E por que tá fazendo drama? Por que quer fazer a pessoa calar a boca e não quer escutar o que ela tem para dizer? Mas, querido, se você não permitir ser exposto à verdade, você não vai conseguir se arrepender. E se você não se arrepender, você não vai conseguir se converter. E daqui a pouco, aquela área da sua vida que você não entende o seu próprio modo de agir. Pai, eu não queria ser mais assim. Mas, querido, enquanto isso estiver no seu coração, você vai fazer porque é do seu coração que depende toda a sua vida. Todas as suas ações, todos os seus comportamentos estão fundamentados no que está dentro do seu coração. Você não pode temer a verdade. Não pode. Quando você não teme a verdade, você até vai conseguir perceber se aquilo que aquela pessoa está dizendo é verdade ou não, ou é uma mal entendido, uma visão incorreta das coisas, uma má interpretação, porque aí você não temendo a verdade, você vai ter ouvidos para ouvir e vai analisar. Fulano, ó, seguinte, você está me confundindo com seu pai. O seu pai agia assim com a sua mãe, eu nunca fiz isso contigo. Você está com medo de que eu age igual ao seu pai, é por isso que você está falando essas coisas para mim. Mas, ó, mulher, olha bem com quem tu casou. Só que quando a gente tem medo de de ouvir a verdade, a gente vai entrar em modo luta. Um vai começar a fazer o drama do... ou vai começar a se xingar tudo, modo luta ou modo fuga. Tô nervoso, vou pegar o carro e vou sair. Pensa tu pegar o carro e quando tá sem carro, vou a pé. Aí pega o chinelo e vaza. Vou dar uma andada por aí, vou dar uma esparecida. Aí pega o chinelo e vaza. Não tenha
medo da verdade. A verdade sempre vai trazer um grau de libertação, mesmo que no primeiro momento você fique envergonhado. Não permita que a sua vergonha ou o seu sentimento de que não, se eu souber da verdade, eu não vou dar conta daquilo. Amor, a verdade, você sempre vai dar conta da verdade. O que você não vai conseguir estruturar a sua vida na mentira, porque a mentira, por ser mentira, ela é frágil demais. A verdade que tem a solidez dela. A verdade sempre é a realidade dos fatos, não tem a ver com a maneira como você pensa, não tem a ver com a maneira como você se sente, não tem a ver com a maneira como o outro pensa ou se sente. A verdade é sempre a realidade dos fatos. É sempre assim, é sempre exatamente o que é e como é, e é exatamente do jeito que tem que ser. Isso daqui não vai se transformar num vestido só porque lembra um vestido que você teve. Isso daqui ainda vai ser uma blusa. Entende? A verdade é sempre a realidade dos fatos. Mas se você não permitir ser confrontado pela verdade, se você não aceitar a verdade, não aceitar a verdade, você não vai conseguir ter um tempo de meditação, sabe? Para pegar e avaliar as coisas. Aí, por quê? Porque geralmente quando a verdade te confronta, você vai ter inúmeras reações. Você vai entrar primeiro no modo de fuga, então você vai lutar ou correr. E depois você vai ficar confuso. E depois de confuso, por quê? Por que você vai ficar confuso? Porque aquele tesouro estava tão enterrado em você e você não identificava que tinha aquele problema ali. E depois de ficar confuso, você vai ficar envergonhado. Quando você descobrir onde está o tesouro, está nessa gaveta aqui, você vai ficar envergonhado. Mas se você romper com todo o desejo de fugir ou de lutar, eu vou atacar ela, eu vou atacar ele. Se você sair de todo o sistema de confusão e continuar meditando, quando chegar na área da vergonha, você também vencer, você vai conseguir mudar a sua mentalidade. Você vai se lembrar, nossa, esse meu comportamento, eu tinha 8 anos quando eu comecei com isso, e foi naquele dia lá, quando eu voltei da padaria, que rolou essa parada aqui. E agora eu comecei a perceber todas as minhas vidas que eu sempre dentro dessa situação, eu sempre me comporto dessa maneira. Por quê? Porque existe uma opinião, e eu digo assim, a conversão é importante, a conversão ela é extremamente importante, porque somente Deus consegue anular o poder das palavras de uma autoridade inata. Uma autoridade concedida, ou seja, o cantorzinho de sofrência que você gosta de escutar, a autoridade, o poder que ele tem de influenciar você, foi você quem deu. Então basta que você pare de ler aquele livro, de ver aquele filme, de escutar aquela pessoa, que o poder dela acaba. E uma inata, não foi você que escolheu isso. Seus pais não foram você que escolheu. O cara que te criou não foi você que escolheu. Você cresceu com ele. Somente uma autoridade superior consegue anular o poder de uma autoridade inferior. Então, muitas vezes, a pessoa fica tentando mudar a autoestima dela, mas ela não entende o poder de uma autoridade, o poder da palavra, do decreto de uma autoridade. E aí ela pensa, não, eu não vou ser isso que a minha mãe disse, eu não vou ser essa vagabunda, essa burra, essa não sei o quê, eu não vou ser esse cara que nunca dá certo na vida, que nunca tem nada, eu não vou ser... Só que aí quem disse isso não foi uma autoridade concedida, foi uma inata. E aí você não se submete à autoridade de Deus para quebrar o poder da autoridade inata. Porque só uma autoridade superior corta o poder e a autoridade de uma autoridade inata. Porque é destino, é propósito dos pais estabelecer legado na vida dos filhos. E, infelizmente, a maioria dos pais não entende que eles não podem conduzir e criar os filhos dele da maneira como eles bem entendem. Eles têm que criar os filhos dele no caminho que eles têm que andar, sob o conselho do Senhor. Pais, não provoquei os filhos a ira, Efésios 6 fala isso. Antes, criai eles no conselho do Senhor. E os pais não fizeram isso. Criaram o filho da forma como queria e estabeleceram um legado de destruição e morte na maioria dos filhos. Os próprios medos, os próprios traumas, os próprios issos, os próprios aquilo, foi conduzindo o filho num caminho que ele não deveria andar. Por que não deveria andar? Porque esse não foi o caminho que Deus estabeleceu para ele.
Não foi essa a ideia que Deus teve quando criou o ser humano. Não foi essa a visão. Mas aí, como esse ser humano que não tem nada a ver com a Bala House, vamos dizer assim, que chegou já sendo conduzido de uma forma incorreta pelos que o criaram, pais ou responsáveis que o criaram, porque nem todo mundo foi criado pelo pai, às vezes tio, avô, primo e por aí vai, mas se ele te criou, ele é considerado em Sião, no reino de Deus, como uma autoridade inata, ok? Não importa a forma como... Você não é meu pai! Amor, ele te criou. Ele é seu pai. Ele criou você. Ele educou você. A roupa que você veste foi do suor dele que você vestiu. Ele é seu pai, independente se ele é seu primo, seu tio de segundo grau, seu padrasto. Não importa. No reino de Deus, se criou, tem direito de autoridade inata. Não faz qualquer diferença como você enxerga a situação. Só que quando você se converte, Paulo fala isso, eu não abri aqui o texto, mas está lá em Romanos 7, e vocês podem ler depois, Paulo diz assim, ó, porque eu não entendo o meu próprio modo de agir. Porque aquilo que eu prefiro fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque eu sinto que dentro de mim, no meu homem interior, isso é na minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros, isto é, na minha carne, uma outra lei que fica guerreando com a lei da minha mente. E ele, quão miserável eu sou. Quem vai me livrar do corpo desta morte? E aí ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque antes de ele se converter, Paulo não tinha poder nenhum para lidar com aquilo que estava dentro do coração dele. Com as palavras, e o detalhe, Paulo foi um cara que foi instruído, porque judeu é assim, é instruído na lei mosaica, na lei de Deus, desde os 5 anos de idade. Eles não aprendem a ler a Torá, eles aprendem a decorar a Torá. Por quê? Porque como o judeu é um povo muito perseguido, e volta e meia uma das coisas que o pessoal faz com os judeus é queimar os livros, os rolos, então eles ensinam os meninos a decorarem todo o Antigo Testamento aí, esses 20 e poucos livros que tem aí, 39, para ser exato, né? 39. Tem um pouco a mais na Bíblia judaica, mas aqui na Proteção tem 39. Todos esses 39, eles são ensinados a decorar, porque se caso houver uma perseguição, eles não conseguem esquecer a sua história. Porque se queimar o livro, ainda está dentro dele. Para matar a história de um judeu, tem que acabar com todos os judeus. Isso foi o que Hitler tentou fazer. Porque eles não esquecem, são ensinados. Aí tu imagina um Paulo, que era judeu, da tribo de Benjamim, foi ensinado sobre toda a lei de Deus, mas a convivência, a sociedade, né, a cultura romana, porque na época foi isso, foi colocando outras leis, outros limites no coração dele, e ele começou a não entender o próprio modo de agir dele, porque aquilo que ele não queria fazer, ele não tinha forças para não fazer. Por quê? Porque é do coração que vem todas as fontes de vida. É dos seus sentimentos, dos seus tesouros, é que você vai conduzir a sua vida. Se você tiver bons tesouros, você vai tirar o bem. Se você tiver maus tesouros, você vai tirar o mal. E você sempre vai falar daquilo que está cheio o seu coração. Você pode até começar a ter um discurso diferentinho, mas na hora que o bicho pegar, você vai saber exatamente qual o tipo de fé que você tem. Em que está fundamentado as suas certezas. Porque quando está tranquilo, o mar está tranquilo, beleza, amor, todo mundo é paz e amor. É quando o bicho pega. Quando surge uma situação que você não preveu, não esperou ou não queria. É nesse momento que a sua alma vai caçar como te conduzir nessa situação e ela vai puxar o tesouro. Ela vai puxar o tesouro. E o que vai ser? Bom tesouro ou mau tesouro? Quando chegar o momento da oportunidade que Deus estabeleceu sobre a sua vida, como é que você vai reagir? Como alguém finalmente, um Caleb da vida, até que enfim, Josué, me dá o meu pedaço de terra, mas lá tem gigante, não tem problema não, dou conta. Ou vai chegar assim, pá, tem gigantes, né? Para tanto lugar de terra que Moisés poderia ter separado para mim, escolheu logo a montanha que tem os caras mais altos da região. Não quero não. Por favor, faz um puxadinho ali junto com a tribo de Judá, por favor. Não quero não.
Ele não. Estou preparado para isso desde que Moisés disse que aquele pedaço de terra é meu. Fico sonhando com aquela coisa lá todo dia. Agora é o momento, não tem problema não. E o detalhe, tá, mas vai enquanto? Não precisa me ajudar não. Caleb deu conta de toda a região dele só com ele e os filhos. Só com ele e os filhos. Raçudo. Comeu o gigante na pedrada. Mas por quê? E tu imagina, naquela época o pessoal já era alto. Hoje a gente acha um cara de 2 metros e pouco altinho, mas naquela época o pessoal já era alto. Os gigantes têm ossadas de gigante de cara de mais de 8 metros de altura. Tu imagina tu 1,60 m e pouco, carinha de 8 metros de altura. Tá chovendo aí em cima. Tu vai começar por aí. Tá chovendo. E ele conseguiu lidar com isso, por quê? Porque Caleb foi um dos caras que disse, independente das circunstâncias, o que Deus prometeu é nosso, e acabou. Mas por que ele tinha tanta convicção disso? Porque ele não, eu não mereço isso, eu não sou merecedor. Você vai ver esse texto também, você vai perceber ao longo das escrituras, quando você vai lendo, que o que impediu as pessoas, muitas vezes, não foi Satanás tomando uma ação ativa. Foi as bombas que ele deixou plantadas, as minas. Mina é isso, né? Você não está vendo, mas ela está ali. Aí você bate o pé e vai. Foram as minas que ele deixou estabelecidas e programadas dentro do seu coração. Aí no momento que você vai dar o passo fora do quadradinho que ele estabeleceu para você, a mina explode. Aí você não vai fazer isso não. Aí você fica, sabe? Aquele sentimento de quase, que você fica só rebolando para frente, mas não sai do lugar. Eu tô indo! Nossa, vamos andar de tirolesa, calma aí! Tô me preparando! Vai tu primeiro pegar pelo fogo, assim! E tu fica, ui. Não, pensando bem, eu vou ficar aqui cuidando das crianças. E não vai. E você fica a vida inteira no quase. Hoje, eu queria que vocês, nessa primeira ministração, refletissem sobre isso. Até como eu pedi caderno, eu quero que vocês anotem. Não vão me mostrar, não é para mostrar para a tia da escola. A gente está falando sobre autoestima, a gente falou sobre tesouro, a gente falou sobre autoridade inata e concedida, mas eu queria que você me dissesse como é que você, dissesse para você. Como é que você se sente a seu respeito? E isso precisa ser... Não é... Eu quero que você entenda. Eu não quero que você me diga o que as pessoas disseram sobre você. Eu quero que você escreva o que você concorda que você é. E aí, à medida que você vai escrevendo, você vai colocando... se lembrando todas as vezes que você deixou de fazer determinada coisa, que até, e aqui eu não estou nem entrando no mérito se era o que Deus tinha para você ou não, tá? Não estou nem entrando nesse mérito, não estou colocando nem isso como padrão de referência. Eu quero que você vá pensando todas as vezes que você se sentiu menor do que a capacidade que estava diante de você. Que na hora que você foi fazer algo, um gatilho entrou. E você recuou, ou como aquele cara do videozinho, que já estava tão acostumado a fazer garçom, mas, nossa, agora eu vou ser garçom no meio da TV e bloqueou a parada. E tropeçou. Você vê, não tinha nada na frente daquele cara. Nenhum obstáculo. Quem foi o obstáculo dele? O próprio pé. O próprio pé. Satanás não botou uma pedra na frente dele. Não, a mina estava no coração. A mina não foi uma granada, não foi assim, Satanás... Se for um dado, porque às vezes quando Satanás não ataca de frente, fica mais fácil para resistir. Mas as minas. Hoje eu estou falando sobre mina. Essa mina aí, terrestre, que está enterrada dentro de você. Que no momento que você mais precisar da fé, ela explode com a sua fé. No momento que você mais precisa de se sentir confiante, seguro, a mina explode e acabou a confiança e a segurança. No momento que você mais precisa
tomar as decisões, você não consegue parar para analisar, porque você está naquele modo, eu tenho que provar meu valor, as pessoas vão ter que me engolir, as pessoas vão ter que aceitar quem eu sou, aí você não discerne o propósito do porquê você está fazendo aquilo, você não discerne o tempo, você não discerne o modo, e aquilo aqui que era seu, você joga tudo a perder, porque você age de maneira errada, no tempo incorreto, ou no tempo certo, no caso de Moisés, o 40 anos era o tempo certo. Ele não foi antes do tempo. O problema de Moisés foi distorcer o propósito e fazer as coisas de uma maneira diferente. Mas ele estava exatamente no tempo certo. Ele realmente iria libertar o povo 40 anos. Tanto que é assim, que diz Jesus, estou já confundindo os personagens. Quando foi conversado com Abraão, foi dito que o povo ficaria apenas 400 anos no deserto, lá preso no Egito. E o povo ficou 430 anos preso. Por que ficou 30 anos a mais? Por causa do seu Moisés. Porque Moisés, depois que tentou o negócio e não deu certo, ele fugiu e ele atrasou 30 anos da vida do povo. Atrasou 30 anos. Era para ficar 400. É por isso que eu digo, querido, nem sempre a vontade de Deus ocorre no tempo de Deus, porque você também atrasa. E você atrasa por quê? Eu não mereço isso. Isso é muito para mim. Eu não vou dar conta. Eu sempre fui pesado de língua, eu sempre fui meio burro. Imagina se eu vou fazer essas coisas. Imagina se eu vou dar conta disso. Imagina se eu mereço isso. Se você veio de um ambiente onde cada roupa que você vestia, você tinha que se rastejar no chão e agradecer por aquela roupa, porque a pessoa fazia você se sentir como se você estivesse devendo tudo para ela, é óbvio que você vai achar que também está devendo alguma coisa. E eu queria que você anotasse como é que você se vê. E você refletisse se isso... Eu sei que é nocivo, porque existe uma forma correta de você se enxergar. Pelo menos no projeto geral, o ser humano nunca deveria se ver da forma nociva que ele se vê. Certo? Existe uma forma correta de você se enxergar. Só que você vendo, olha aqui a bagaceira que eu me vejo. E você começar a se lembrar das oportunidades ou das coisas que você sabia que você ia conseguir fazer, porque antes, quando não estava na frente de ninguém, você fez tão certinho. E agora só porque tem 2, 3 cabeças, você faz errado. Esse exercício, que é bem simples, é para começar a ajudar você a mudar a sua forma de pensar. E a coisa mais importante que eu quero te dizer, não deixa Satanás te enganar, não. Você precisa converter o seu coração. Não adianta você hoje tomar a decisão de mudar as suas ações externas. Essa decisão vai durar apenas um tempo. Esse é o problema da religião. A religião pega e ensina para você mudar suas ações externas. E durante um tempo dá certo. Só que toda a sua vida depende do que está no seu coração. Se você não jogar o lixo fora, amanhã, daqui a pouco, em algum momento, você vai voltar a fazer aquilo que você não queria fazer e que você detestava fazer. Por isso que eu quero começar do modo correto. Eu quero que você analise quais são os lixos que estão no seu coração. Vai dar trabalho. Vai dar, amor, imagina, né? Passou a vida inteira com isso aí no coração. Não vai tirar com 2 conversas, mas se você perseverar, você vai ganhar a sua alma. Se você se converter e decidir isso com jejuns, e jejuns também tem um conceito de renúncias. Escolhas, eu não, alma. O que a gente falou? A gente não vai se acovardar agora. Jejum não é só ficar um tempo sem comer, ou ter uma dieta mais light, ou separar um tempo de consagração. Um dos aspectos do jejum é que você tem que aprender a renunciar também. Renúncia. Mas eu sempre... Não hoje, eu sempre fazia, mas agora eu não vou fazer. Eu estou reeducando o meu coração
a obediência à verdade, a andar conforme a justiça. Eu não posso mais aceitar esse padrão, essa opinião distorcida dentro de mim. E detalhe, é você quem tem que rasgar o seu coração. Tudo bem, foi a opinião deles que jogou essa bomba para você, mas você a acolheu e hoje eu digo que você tem total capacidade de tirar dentro dela. Algumas coisas serão mais fáceis, outras darão mais trabalho, mas eu digo para você, vale a pena ser livre. Vale a pena. Sabe, vale a pena você pegar e lidar com pessoas que tratam você como um chinelo e aquilo ali não fazer qualquer diferença. Porque o seu coração está guardado. E você não pensar assim, não, eu vou mudar meu comportamento para eles me aceitarem. E aí, por causa dessa escolha de mudar de comportamento para eles te aceitarem, você negociar valores, princípios, diretrizes, e você andar mascarado na frente de quem concorda com você, você é uma coisa, na frente de quem discorda com você, você se submete àquele comportamento. Mas aquelas pessoas, depois que eu dizer para você o poder de uma autoridade, elas não têm qualquer influência sobre você, a não ser que você permita. Elas não têm qualquer relevância na sua vida, a não ser que você permita. Quando você caminha na liberdade, você consegue viver dentro do seu propósito. E o detalhe, nada é mais gratificante de você não se envergonhar da pessoa que você é. Cara, eu gosto da mulher que eu sou. Nada é mais gratificante. Eu vou te dizer que a autoestima, ela é fundamentada no valor que você dá e reconhece. Nada é mais gratificante de você olhar e dizer assim, ó, eu gosto da pessoa que eu estou me tornando. Eu gosto da mulher que eu estou me tornando, do homem que eu estou me tornando. Isso é muito gratificante. Isso traz uma paz, querido. Isso traz uma estabilidade para dias difíceis. Isso traz uma estabilidade para quando alguém quiser dizer com que autoridade você faz essas coisas. Quem você pensa que é para falar essa parada para mim? Quem você pensa que você é quem para achar que tem o direito de ter isso, de ter aquilo, de fazer aquilo, de ir para tal lugar, de falar tal coisa? Às vezes o mesmo que o seu, ou um pouco maior, dependendo de qual lugar que você está no reino. Vou continuar fazendo, mas você não pode. Não posso por quê? Por quê? Porque as vozes da sua cabeça falaram que eu não posso. Ah, mas eu não gosto disso que você faz. Você vai ficar bem. Você vai aprender a lidar com isso. Eu também tenho um monte de coisa que eu não gosto, eu aprendo a lidar. Você vai crescer nisso também. E você vai do tipo, não, tem 50... Você imagina na época de Jesus que tinha toda uma estrutura de sociedade e religião, religiosos, tudo dizendo, você é um maluco lá, ô Maria, vai lá dar conta do seu filho, porque o seu filho está fazendo arruaça, porque depois que Jesus quebrou todo o templo, entendeu? Quebrou tudo, deu surra nos caras e o caramba, né? Fez dobrou as cordinhas ó, no lombo dos caras. A Maria, junto com os irmãos, vieram fazer uma interdição, né? Filho, você está causando muito escândalo. Nossa, seu filho tá lá na outra cidade fazendo treta. Seu filho saiu de casa para isso, ó. Foi lá num templo, numa sinagoga e quebrou tudo. Expulsou o cara, acabou com o comércio, aí veio Maria. Ô mestre, tua mãe e teus irmãos estão ali fora. Não, eu sei o que eles vieram fazer aqui, eu não vou recebê-los. E olha o detalhe, para um judeu não receber a mãe, já que é base estrutural, é a valorização da família, tu tem que estar muito ligado no que você está fazendo, o tipo de pressão que recebia. Direto, você vê lá em João que nem os próprios caras que cresceram com Jesus acreditavam nele, os irmãos dele. João deixa isso muito bem claro. Nem os irmãos de Jesus acreditaram nele. Os irmãos de Jesus que vieram acreditar em Jesus foram dois, Judas e Tiago, que você lê as escrituras. E isso muitos anos depois. Não acreditavam em quem ele era, não acreditavam no ministério dele, não acreditavam em nada, debochavam, ridicularizavam
muitos anos depois. Porque eu sei que vocês têm uma visão de Jesus assim, que ele foi virado para a lua e tudo foi muito fácil pro cara, mas eu vou dizer que a parada não foi assim. Entendeu? A verdade, a realidade dos fatos não foi essa daí. Não foi assim, virado para a lua, pá, vantagem sobre vantagem. Não, o que você vê de Jesus foi no tempo que ele estava exercendo o seu ministério público, no tempo que ele estava sendo aperfeiçoado, crescendo e começando as bases do seu caráter, e vocês quase não sabem sobre ele. Não foi fácil assim. Não foi dessa forma legal como vocês estão pensando. Então, tipo assim, querido, pense sobre isso. Eu encerrei aqui. E depois, depois da comidinha, nós voltamos, tá bom? Pra gente fazer a segunda parte disso hoje. Beleza? Viu? Deram conta, nada. Parabéns. Parabéns.